Olá, boas-vindas a esse nosso módulo sobre memória. Esse é um módulo muito interessante porque nós podemos aprender coisas a respeito não só do funcionamento do cérebro, como também sobre outros assuntos ligados à clínica, sobre a prática da psicoterapia. Só nessa imagem inicial é interessante observar essa interligação entre uma mente e outra, porque dá a entender o quanto a memória não é apenas um processo mental individual, mas o quanto ela pode sofrer a influência da nossa relação com outras pessoas. Além disso, memória desempenha um papel fundamental na organização do nosso cérebro, na nossa organização para o enfrentamento dos desafios do dia a dia, em especial de vivências que nós podemos chamar como vivências traumáticas, ou mais precisamente, memórias traumáticas. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre as consequências de uma memória traumática, que é o que leva o indivíduo a vivenciar o transtorno de estresse pós-traumático, que tal nós entendermos um pouquinho mais sobre a memória? Além dessa surpresa, podemos dizer assim, em relação à ideia de que a nossa memória não é só um processo individual, mas é também um processo interativo que depende da nossa plateia, depende de várias outras variáveis que interferem no processo da memória. Gostaria de começar esse nosso módulo falando justamente sobre alguns mitos que nós temos sobre memória. Um deles seria o de que nós estamos conscientes de tudo o que nós vivenciamos. Quer dizer, como nessa imagem, de um momento de muita satisfação, de muita interação, de diversão, uma ideia de que nós podemos apreender toda essa realidade circundante. E, na verdade, conforme nós vamos ver ao longo desse módulo, apenas uma fração dessa experiência fica registrada em nosso cérebro, pelo menos registrada de uma maneira consciente, uma maneira que nós podemos recuperar com a nossa vontade. Um outro mito que acompanha o entendimento sobre memória é de que toda vez que nos lembramos de algo, há uma sensação de relembrança. Nada está mais longe da verdade, porque veja só, há certas lembranças que nós temos a impressão de vivenciar com muita nitidez e que, na verdade, são impressões que não aconteceram. Isso acontece, aliás, já houve uma série de processos nos Estados Unidos com pessoas que relatavam ter sofrido certas vivências, em especial vivências de abuso sexual, e que depois isso ficou constatado não ter acontecido. Portanto, a pessoa tinha uma vivência muito clara, uma impressão de lembrança, mas que, na verdade, foi uma lembrança que não aconteceu. Ela apenas teve a impressão de ter acontecido. Já outras pessoas passam por vivências que são muito claras, muito evidentes até para outras pessoas à volta, mas elas mesmas não se lembram daquilo. Então, o lembrar e o não se lembrar, que se deriva da primeira suposição de que nós percebemos tudo o que acontece conosco, mostra o quanto a nossa percepção do ambiente, não só a percepção do ambiente imediato, mas de um ambiente que passa ao longo do tempo, um ambiente histórico, é falha. Porque às vezes achamos que aconteceu algo que não aconteceu, ou temos a certeza de que não aconteceu alguma coisa que aconteceu. Ou muitas vezes, além disso, a ideia de já termos vivenciado uma determinada situação que também não aconteceu, como é o caso do déjà vu. Portanto, temos várias possibilidades de lidar com o nosso passado e, por sinal, o torna mais complexo para nós, porque é comum as pessoas dizerem: poxa, mas o passado é algo que não pode ser mudado. Mas se o passado, às vezes eu me lembro de alguma coisa que não aconteceu e não consigo me lembrar de outra que aconteceu, essa noção de passado fica muito mais impalpável, é mais difícil de segurarmos, é mais difícil de nós retermos, como se a nossa memória pudesse ser aquela garantia de acesso. Além dessas duas suposições, uma terceira é de que a mente forma imagens correspondentes a momentos vividos, e essas imagens são armazenadas de modo estático.
Isso é muito curioso na perspectiva de uma criança que vive num determinado lugar e depois sai desse lugar por vários anos. E ao retornar, se depara com uma situação completamente diferente. Tudo aquilo que parecia ser enorme, que parecia ser tão monumental, quando a pessoa retorna àquele ambiente, de repente se mostra menor, mais simples, muito diferente daquela imagem que nós tínhamos na cabeça e que nós imaginávamos que havia se mantido ao longo do tempo. Além disso, nós temos outras situações semelhantes que fazem com que uma lembrança determinada, uma imagem, por exemplo, de alguém que nos ameaça, numa perspectiva mais da psicoterapia, da psicologia clínica, essa imagem que faz com que nós tenhamos certas crenças até a respeito de nós mesmos, como, por exemplo, frases negativas do tipo: não consigo enfrentar, não dou conta, sou frágil, e outras mais dessa natureza, mas que, à medida que o tempo se modifica e nós também nos transformamos, podemos olhar para essas mesmas imagens e começar a pensar outras coisas. Eu era apenas uma criança, podia ter pedido ajuda, agora eu já posso enfrentar, posso tomar providências. Então, mesmo aquela situação que aparentemente foi guardada de uma maneira estática, com a passagem do tempo, pode permitir que nós tenhamos uma mudança no nosso autoconceito e na nossa capacidade de enfrentamento dessas lembranças do passado aparentemente fixas. Uma decorrência dessas crenças é uma suposição de que a lembrança é algo estático, é algo que uma representação concreta de dados e que se mantém ao longo do tempo, sem levar em conta que entre aquele evento que aconteceu no passado e quem eu sou hoje, houve uma série de mudanças, uma série de outras situações, ou parecidas com aquela, ou muito diferentes daquela, que fazem com que eu observe essa realidade de uma outra forma, por diferentes ângulos, e que, além disso, precisa levar em conta o jeito como eu estou no momento em que eu faço essa lembrança. Se eu estou tranquilo, se eu estou à vontade, ou se eu estou tenso, se eu estou oprimido, e me lembro daquele conteúdo, daquela vivência passada, também esse estado atual, bem como tudo que aconteceu em relação a essa lembrança passada, interfere nessa lembrança, interfere nesse conteúdo que é lembrado. Além disso, existe uma ideia de que a lembrança do evento passado é algo de um passado fixo, de algo que não me afeta no presente, como se fosse algo que já passou. Mas, na verdade, nós temos toda uma evolução, toda uma sequência de informações a partir dessa lembrança que fazem com que o nosso cérebro esteja cada vez mais voltado para um processo de aprendizagem, ou seja, poder usar essa informação do passado como uma maneira adaptativa, como uma maneira de eu conhecer melhor o meu meio ambiente e eu me preparar para situações que sejam semelhantes a essa que aconteceu no passado, como se ela pudesse ser um lembrete, uma lembrança de algo que eu preciso aprender para enfrentar melhor o meu ambiente atual. Olha só que curioso, então, a partir dessas crenças todas, nós podemos ter uma certa visão de como é o passado e como é a memória, o registro desse passado, e vamos passar agora a uma nova fase, a uma outra etapa, que seria alcançar novos conhecimentos além dessas crenças iniciais.